Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós recebemos o professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu, Márcio Garcia Ribeiro. Ele é um dos autores e organizadores do livro Doenças Infecciosas em Animais de Produção e de Companhia. Professor Márcio, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Boa tarde, Maíra. A gente agradece a oportunidade, de estar mostrando, divulgando o nosso livro aqui na TV Unesp. Professor, é um livro, de certo modo, pioneiro na área para tentar identificar e mensurar as doenças infecciosas em animais de produção e de companhia. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público, o que vocês estão considerando enquanto um animal de produção e um animal de companhia. Perfeito, Maíra. Os animais de produção são os bovinos, búfalos, ovinos, caprinos e suínos, São animais que são criados principalmente para a produção de carne, de leite, de lã. E os animais de companhia são os animais que ficam mais próximos ao humano, ao ambiente humano, que são principalmente cães e gatos. Não só cães e gatos, mas principalmente que são abordados no livro são os cães e gatos. E por que é importante, então, professor, diante do número desses animais que nós temos hoje no Brasil, em nosso país, pensar e fazer um estudo das doenças infecciosas? Na verdade, assim, o Brasil é um dos países que mais tem animais de produção e de companhia. Para que você tenha uma ideia, nós temos cerca de 211 milhões de bovinos, 40 milhões de suínos, 10 milhões de equinos, e somando caprinos e ovinos, cerca de 30 milhões. Cães e gatos, nós atingimos a marca de cerca de 105 milhões de cães e gatos, é a segunda maior população do globo em animais de companhia. E esses animais estão expostos, são sujeitos a várias doenças infecciosas. O Brasil tem uma extensão territorial muito grande. Em algumas situações de hábitos e costumes de criação desses animais, condições de temperatura, umidade, alojamento, podem favorecer a ocorrência dessas enfermidades. Então, nós entendemos que é necessário uma obra dessa natureza que conte com a expertise de profissionais do Brasil e alguns também profissionais do exterior que pudessem nos contemplar com as suas especialidades em relação a essas doenças. O livro está organizado em 121 capítulos. Eu gostaria que o senhor, de forma geral, pontuasse as temáticas que são abordadas no livro para que a gente possa conhecer um pouco desse trabalho. De uma maneira para facilitar conceitualmente a busca da informação, então ele foi dividido em seções. Então nós temos as seções de bactérias, de vírus, parasitas e protozoários, agentes de etiologia múltipla ou doenças de etiologia múltipla, na qual você tem o que a gente chama de coinfecção. São vários micro-organismos que às vezes somatizam os seus efeitos para aparecer essas doenças. E algumas enfermidades exóticas e de ocorrência menor que também são importantes serem pontuadas. Os pesquisadores que fazem parte, o senhor comentou, por conta da expertise de cada um, seja nacional ou internacionalmente, gostaria que o senhor fizesse um pouco, um balanço da contribuição desses pesquisadores para essa área de atuação, tanto no campo da pesquisa quanto no campo profissional. Maíra, uma obra complexa dessa natureza é necessário que você tenha colaboradores. Não é possível hoje você fazer um livro dessa natureza com 3 ou 4 professores, mesmo que você tenha conhecimento de várias dessas enfermidades. Então nós são 122 colaboradores, mais os 3 professores, editores ou professores organizadores. A grande maioria são médicos veterinários, militam ou trabalham em instituições de ensino e pesquisa no Brasil. São cerca de mais de 30 instituições de ensino e pesquisa que esses profissionais trabalham e puderam contribuir com a sua experiência em algumas enfermidades. Ocasionalmente nós também temos a participação de médicos e biólogos, no qual algumas das doenças que tem essa interação entre a doença no homem e a doença nos animais, foi necessário também a participação de biólogos e médicos. Por que o senhor acredita que ele é um tema, de certo modo, emergente, tanto no campo científico, quanto de impacto junto à sociedade, aos médicos veterinários que atuam em clínicas, que atendem a população? A Organização Mundial de Saúde tem colocado nos últimos anos que várias enfermidades hoje são emergentes e reemergentes. Isso tem acontecido
porque existe pela globalização, existe um fluxo muito grande de pessoas, o adentramento, muitas vezes, desses ambientes e ecossistema desses animais, o desmatamento, entre outras situações do dia a dia, que tem favorecido alguns desses agentes que, às vezes, eles estavam restritos a alguns nichos biológicos e agora eles começam a invadir ou ficar no peridomicílio dessas casas, e isso tem favorecido o aparecimento de enfermidades, o ressurgimento de enfermidades, novas enfermidades que a gente não conhecia, e às vezes o aumento de ocorrência de algumas doenças. E isso está relacionado com o trabalho, com pesquisas de vocês na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia também? Sem dúvida nenhuma. Então a ideia do livro foi a gente trazer esses pesquisadores, uma experiência nacional, na sua grande maioria, porque o Brasil ele tem condições territoriais e de ambiente, e, enfim, de temperatura, umidade, que favorecem algumas enfermidades. Então, não é possível a gente estudar aqui e reconhecer as nossas enfermidades somente olhando para bons livros, ou seja, para a situação epidemiológica dessas doenças em outros países. Nós temos ótimos livros internacionais dessa natureza, mas a literatura nacional carecia realmente de um livro que conseguisse agrupar as doenças infecciosas em animais de produção e que contasse realmente com a experiência dos nossos pesquisadores nacionais. E aí, por conta dessa experiência, nós vamos ouvir, então, no próximo bloco, um dos colaboradores do livro e continuar um pouco debatendo a importância dessa temática para a nossa sociedade. Okay. O Diálogos faz uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu, Márcio Garcia Ribeiro. Ele é um dos organizadores e autores do livro Doenças Infecciosas em Animais de Produção e Animais de Companhia. Para continuar um pouco entendendo a importância de trabalhar com as doenças infecciosas, nós vamos conversar com o professor Hélio Langoni, também da FMVZ, sobre zoonoses. Este novo livro, que é uma contribuição, assim, sem sombra de dúvida, extremamente relevante para a área de medicina veterinária e outras áreas afins para os estudantes de medicina veterinária do Brasil, que não contavam com uma obra escrita, na realidade, por autores brasileiros, e ela procurou reunir em todos os seus capítulos pesquisadores de renome a nível nacional e nível internacional. Então é uma contribuição assim muito expressiva para a área de medicina veterinária. Foram incluídas então doenças de caráter causadas por bactérias, por vírus, por protozoários, por fungos, e em todos os capítulos, em todas as enfermidades que foram apresentadas neste livro, que é uma obra assim, monumental. Eu digo que pesa como se fosse um saco de açúcar de 5 quilos, né, porque ela contempla muitas doenças infecciosas de caráter zoonótico, ou seja, de doenças comuns entre os animais e os seres humanos, né. Então, em todos os seus capítulos, com relação a todas as enfermidades, são descritos os aspectos uma introdução, os aspectos da etiologia, ou seja, quem é ou quem são os agentes causadores daquela enfermidade, aspectos da epidemiologia, ou seja, como que o agente ele se transmite, como que o agente se mantém na natureza, quais são as características do agente infeccioso, aspectos relacionados à patogenia, o que este micro-organismo, o que este agente etiológico causa no animal, né? E aspectos do diagnóstico, como diagnosticar essa enfermidade, os aspectos do tratamento, os aspectos da profilaxia e controle, e, por último, aspectos relacionados à saúde pública, se há um envolvimento de doença com relação ao ser humano. Então, na realidade, é uma obra que cada capítulo ele vem escrito de forma clara, objetiva, onde o leitor, e aí, evidentemente, na sua grande maioria, serão os alunos de cursos de medicina veterinária ou de áreas afins, também colegas profissionais que necessitam de uma obra para reciclarem os seus conhecimentos e como consulta diária.
para mim é, sim, um motivo muito gratificante estar falando sobre esta obra, porque, na realidade, eu fui professor de enfermidades infecciosas no departamento durante 15 anos, e por necessidade, e assumi, então, a cadeira de zoonoses, né? E trabalho juntamente com os colegas num relacionamento muito amigável. Inclusive, escrevi um dos capítulos do livro, que trata-se de leishmanioses, e com um enfoque especial para a leishmaniose visceral canina. Bauru é uma região, eu diria, até hiperendêmica para a ocorrência de leishmaniose visceral canina. É um capítulo, assim, que de extrema importância hoje para a saúde pública. Então, a leishmaniose é uma doença que vem preocupando muito as autoridades de saúde pública por conta da sua ocorrência e grande distribuição em todo o estado de São Paulo hoje, onde ela entrou em 1998, com o primeiro diagnóstico no município de Araçatuba, vindo aí, seguindo praticamente Marechal Rondon, chegando até Bauru e outras cidades da região. Professor, nós ouvimos o professor Hélio comentar sobre as zoonoses, né, enquanto doenças infecciosas, estabelecendo essa relação do homem com o animal. E um conceito que é integrador do livro de vocês é trabalhar com a On Health. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, a importância desse conceito. Esse é um conceito bastante recente, embora a gente já tivesse conhecimento da importância. Então, One Health significa, traduzindo, uma saúde. É a integração multiprofissionais daquelas pessoas que trabalham com a saúde, seja médicos, veterinários, nutricionistas, odontologistas, enfim, enfermeiros, para que essa ação multiprofissional possa favorecer o entendimento dessas enfermidades. Então, esse é um conceito muito forte, mundial, globalizado, mostrando que cada vez mais há necessidade dessa interação profissional. E, sem dúvida nenhuma, a medicina veterinária ela tem uma importância fundamental dentro desse conceito multiprofissional, porque enquanto você cuida da saúde dos animais, dos produtos de origem animal, consequentemente você está cuidando também da saúde do ser humano. E aí, por que trazer esse conceito num livro, né, vai ter esse impacto social que vocês esperam a partir do conhecimento das doenças que são possíveis de ocorrer nos animais? Então, a própria abordagem do livro, né, contando com profissionais, não só médicos veterinários, mas também biólogos e médicos, mostra que nós estamos cientes dessa necessidade multiprofissional. Então, existem algumas enfermidades que estão mais afeitas aos animais, realmente, e que são mais importantes para os animais, mas, como comentou o professor Hélio Langoni, existem enfermidades chamadas de zoonoses, que podem ser transmitidas dos animais para os humanos e, ocasionalmente, algumas dessas enfermidades, os humanos podem transmitir esses micro-organismos para os animais. E qual o impacto que vocês esperam a partir dessa publicação no meio acadêmico para os alunos que se formam, especialmente na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp? O livro ele foi concebido principalmente para alunos de graduação. Então, a obra em números, para que a gente tenha uma ideia, nós temos, são 121 capítulos, são mais de 750 imagens ou ilustrações, cerca de 200 tabelas, e ele aborda aproximadamente 150 enfermidades. Então, foi feito com uma literatura atualizada, mas bastante ilustrada, com uma linguagem fácil, para que esses alunos de graduação pudessem aprender esse conhecimento, né, de uma forma bastante tranquila. E também o livro também é direcionado aos médicos veterinários que formaram, ou também profissionais afins que precisem, né, de estudar as doenças infecciosas em animais de produção e de companhia. E no próximo bloco, então, a gente comenta um pouco sobre a continuidade de estudos nessa área, pensando na formação dos alunos de graduação e também dos profissionais que estão em ação no nosso mercado profissional de veterinária. O Diálogos vai para mais um intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós comentamos sobre o livro produzido por professores e especialistas na área de doenças infecciosas em animais de produção e animais de companhia. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor Márcio Garcia Ribeiro. Professor Márcio, nós falamos do impacto, né, de um livro que serve, de certo modo, enquanto um manual
para os alunos de graduação e também para quem está no mercado profissional. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a importância da disciplina de enfermidades infecciosas no curso de Medicina Veterinária da Unesp. A disciplina de enfermidades infecciosas hoje é um dos pilares na formação dos médicos veterinários, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Os 3 autores, organizadores ou editores foram residentes dessa disciplina de enfermidades infecciosas dos animais, que tem uma peculiaridade, que é não só, além de dar o apoio laboratorial para o diagnóstico de diversas, mais de 30 enfermidades, nós também atendemos esses animais. Então, esse atendimento, geralmente em outras instituições, ele é realizado na clínica de grandes animais ou na clínica de pequenos animais. Então, o fato dos professores, alunos de graduação, estagiários, residentes, pós-graduandos, terem esse contato direto com essas enfermidades, com o diagnóstico, o atendimento clínico, junto com os professores ou residentes, dá uma condição muito boa deles experimentarem e realmente verem essas doenças no seu dia a dia. E isso pode ser comprovado também na obra, porque ela está muito ilustrada com fotos nossas realmente, do nosso atendimento. Inclusive, alguns capítulos nós cedemos ilustrações nossas para outros colegas, porque realmente a ideia do livro é que ele tivesse bastante imagem, fosse bastante ilustrado, para facilitar o colega que realmente, se tivesse o contato com essas enfermidades, em algum momento na sua vida acadêmica ou profissional, ele tenha maior facilidade de reconhecimento e diagnóstico. Nós conseguimos, professor, mensurar ou identificar quais são as doenças mais recorrentes? Na verdade, assim, é difícil, porque existem as doenças que a gente chama de doenças tradicionais, e em grande parte dessas enfermidades elas têm realmente cunho zoonótico, então raiva, brucelose, tuberculose, enfim, então, essas são enfermidades que estão abordadas no livro, que tem os chamados programas nacionais ou oficiais de controle e profilaxia. Então, a vigilância epidemiológica dessas enfermidades são muito importantes. E existem também enfermidades que têm menor ocorrência, mas que não deixam também de ser importantes, ou pelo aspecto da patogenicidade nos animais, ou também por eventualmente poderem causar doenças em humanos. E trazendo indicativos também com relação à prevenção e tratamento dessas doenças. Sem dúvida nenhuma. Faz parte também do conceito de uma saúde, né, o uso racional de antimicrobianos. Essa é uma linha muito importante também nesse conceito de uma única saúde, porque o uso racional ou adequado dos antimicrobianos, ele evita o aumento da pressão seletiva para micro-organismos multiresistentes. E isso é absolutamente importante em todo o mundo, a redução do uso de antibióticos. Então, cada vez mais há necessidade do uso desses fármacos, dos antibióticos, de uma maneira racional. O livro foi lançado ano passado, em 2015, e você já tem o retorno disso junto aos alunos de graduação, a própria comunidade, de quem já recebeu e teve contato com o livro de vocês? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente está tendo uma aceitação muito grande do livro, até porque como nós temos um número bastante grande de colaboradores distribuídos em mais de 30 instituições de 10 estados do país, então os colegas colaboradores receberam o seu exemplar e têm nos dado um retorno muito interessante, né, que vão estar adotando isso nas suas disciplinas. Então a gente realmente espera que o princípio do livro seja atendido, para que ele possa ser realmente adotado nas instituições de ensino e possa servir realmente como uma fonte de consulta dessas enfermidades. E tendo esse livro, então, enquanto um ponto de partida, né, para disciplinas semelhantes a essa que a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia tem de enfermidades infecciosas, qual a continuidade desse estudo, professor? Pensando no seu grupo de estudo, nos alunos que estão trabalhando contigo junto a essa disciplina e com os demais colegas da faculdade. Na verdade, assim, muitas dessas enfermidades que estão contempladas no livro, elas realmente são linhas de pesquisa do departamento, não só dos autores organizadores, mas o departamento como um todo. Então, várias dessas enfermidades abordadas aqui, como raiva, brucelose, tuberculose, doenças em pequenos animais, são objeto de pesquisa dentro do departamento. Obviamente que a gente está sempre atento, né, às mudanças internacionais em relação a essas enfermidades, novos conceitos que a Organização Mundial de Saúde acaba colocando. Então, muitas dessas enfermidades realmente a gente tem como linhas de pesquisa, a gente vai buscar dar continuidade e também que a gente espera que essa obra ela não se encerre nela, né? A tendência é que daqui a 5, 6, 7 anos ou mais vai haver uma defasagem que é natural e a gente espera, ou seja, atualizar
a obra e os conceitos em relação a essas enfermidades. Para os profissionais que de repente estão nos assistindo, os veterinários ou de outras áreas afins que têm esse interesse por meio da atuação profissional, como fazer para adquirir o livro, professor? Então, a gente faz um convite a esses profissionais que possam conhecer o livro de enfermidades. Ele está à venda já desde o mês de dezembro de 2015 nas principais livrarias. É possível também comprar o livro pela internet. Então, existem várias editoras hoje que estão comercializando. Então, na verdade, se vocês colocarem nas bases de dados o nome do livro, né, Doenças Infecciosas em Animais de Produção e Companhia, vão surgir várias opções de compra. Professor, gostaria de agradecer a sua participação e parabenizar você, em seu nome, todos os colegas que participam dessa obra, que a gente possa, então, avançar nessa área de pesquisa, nessa direção em prol dos animais, né, e dessa relação saudável com os humanos. Eu que agradeço, Maíra, a oportunidade de estar aqui na TV Unesp e fazer a divulgação do livro, em nome também dos outros autores e organizadores, a professora titular Jane Megide e o professor Antônio Carlos Paes, ambos do Departamento de Higiene Veterinária e Saúde Pública da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. E a gente tem que agradecer também a nossa direção, na pessoa do professor José Paes de Almeida Nogueira Pinto, que também envidou esforços para que a gente pudesse estar encerrando essa obra no final do ano passado e pudéssemos já divulgar ela esse ano. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre a publicação científica na área de doenças infecciosas em animais de produção e companhia, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.